8 jogadores do Santos que estão com seus contratos se encerrando até o final desta temporada. Então vamos falar a situação de cada um e, claro, quero a opinião de vocês aqui embaixo nos comentários se tem algum jogador que você gostaria que permanecesse no Peixe em 2026. Então vamos à matéria do GE Santos, que traz o seguinte título: Santos tem 8 jogadores com contrato somente até dezembro. Veja a situação de cada um. E aí a matéria começa falando o seguinte: após o fim da janela de transferências, o clube deve começar a debater em breve a manutenção ou não dos atletas para a próxima temporada. O principal caso é o de Neymar, que tem feito contratos de 6 meses com o Peixe. A lista conta com jogadores cedidos pelo Santos a outras equipes e também com 2 atletas emprestados ao clube, mas que podem seguir para o ano que vem. O GE explica a situação atual de cada um deles. Então vamos, começando, lógico, por Neymar, que é o seguinte: é a preocupação constante da diretoria do Santos. Desde que retornou ao clube em fevereiro, o craque tem optado por assinar contratos curtos, com duração de 6 meses, e somente sentando na mesa para debater a renovação quando o vínculo está próximo do fim. Assim como foi em junho, o cenário não deve ser diferente agora, com o meia atacante, definindo a permanência ou não somente em dezembro. O camisa 10 do Peixe tem como grande objetivo o retorno à seleção brasileira e a disputa da Copa do Mundo. Para isso, ele busca estar em um time competitivo, que o ajude a retomar o bom futebol. Vale ressaltar também que esse desejo do Neymar, ele passa também por oportunidades, né? Também não adianta nada, o Barcelona quer o Neymar. Aí, beleza, o Neymar vai pro Barcelona, mas ele vai ser titular do Barcelona? Porque também é um ponto que o Neymar e o staff dele pensam. É melhor ele seguir no Santos jogando, tendo ritmo de jogo, melhorando fisicamente, tecnicamente, né, aprimorando algumas questões visando a Copa do Mundo, ou jogar num time que vai ser campeão, mas talvez ele não seja tão utilizado, né? Também tem esse ponto. E claro, também tá chegando aí o Vojvoda. Vai que o Vojvoda dá um ajuste nesse time do Santos, não só para o Santos dar um respiro até dezembro, mas quem sabe também para 2026 seja um Santos mais competitivo. Então é uma questão que tem muitos pormenores, né? Muito se. Se o Vojvoda der certo, se o Santos tiver mais investimento para 2026, se o Santos conseguir ir para uma Sul-Americana, se o Santos permanecer numa Série A, enfim. Mas seguindo aqui. Para isso, ele busca estar em um time competitivo que o ajude a retomar o bom futebol. Na última quarta, o executivo de futebol, Alexandre Matos, evitou dar um prazo para discutir uma possível extensão de vínculo de Neymar. Ele exaltou muito o meio-atacante e disse torcer pela permanência do camisa 10, abre aspas para Alexandre Matos. Vamos fazer de tudo para que o Neymar esteja sempre com a gente. O tempo vai dizer. Se o Neymar tiver 5 anos de contrato e desejasse sair por algum motivo, ele iria sair. Não tem que ter ansiedade, a ansiedade é do momento e ele está focado em tirar o Santos dessa situação incômoda. No futuro, tomara que ele esteja conosco, ele é muito importante para nós. Fecha aspas para Alexandre Matos. E aí, vamos para o segundo jogador que está numa situação muito indefinida dentro do Santos. Então vamos entender melhor essa situação de Zé Ivaldo. Zé Ivaldo chegou ao Santos no início desse ano, emprestado pelo Cruzeiro. O contrato é válido até o fim da temporada, porém possui uma cláusula de obrigação de compra por metas atingidas, o que poderia fazer com que o defensor permanecesse na equipe para a próxima temporada. Essa situação fez com que o zagueiro deixasse de ser utilizado pelo Peixe durante a passagem do técnico Kleber Xavier. Zé Ivaldo foi afastado e treinou em horários diferentes do restante do elenco, enquanto aguardava por uma definição. Vale ressaltar que ele pode entrar em campo mais 5 vezes, tá? Se passar disso, o Santos tem a obrigação de comprá-lo. É $1 milhão, mais ou menos uns 5 milhões de reais pelo Zé Ivaldo. E o Vojvoda o colocou como titular contra o Fluminense e, na minha humilde opinião, ele foi um dos melhores, se não o melhor jogador de linha do Santos contra o Fluminense. O Zé Ivaldo, a gente sempre fala aqui que é um jogador montanha-russa, ora ele vai bem, ora ele vai mal,
Mas é um jogador que tem essa possibilidade. Vai que o Vojvoda gostou dele contra o Fluminense e queira utilizá-lo contra o Atlético. E depois contra o São Paulo. Tem essa possibilidade, né? Mesmo com a chegada do Alexis Duarte e também do Adonis Frias. Mas seguindo. No entanto, após a saída de Kleber, ele foi reintegrado ao grupo, tendo sido titular na estreia de Vojvoda contra o Fluminense. O defensor segue trabalhando com o elenco, mas ainda sem uma situação definida. Na última janela de transferência, o Peixe contratou Adonis Frias e Alex Duarte, o que aumentou o número de opções para a função. E de acordo com informações, não tem nenhuma restrição agora, tá, da diretoria do Santos. Então, se o Vojvoda quiser utilizá-lo, porque entende que ele pode ser útil ao elenco, ao esquema de 2 zagueiros, 3 zagueiros, enfim, tá nas mãos do Vojvoda, tá? Simples desse jeito. E aí passamos também para Álvaro Barreal. Assim como Zé Ivaldo, Barreal também está emprestado ao Santos. O jogador chegou do Cincinnati, dos Estados Unidos, com um vínculo até o fim desse ano. No comunicado de transferência emitido pela MLS, está detalhado que o argentino está no Peixe com obrigação de compra por metas atingidas, né, tal como o Zé Ivaldo. Barreal é artilheiro do Santos no Brasileiro com 5 gols marcados e chegou a ser titular da equipe sob o comando de Kleber Xavier. Com a chegada de Vojvoda, ele foi para o banco de reservas, mas entrou durante o empate com o Fluminense. Diferentemente de Zé Ivaldo, o afastamento do atacante não foi cogitado em nenhum momento, e o argentino segue como opção para a sequência da temporada. Existe a possibilidade dele seguir na equipe. E vale também a gente pontuar aqui, que eu venho falando nos últimos conteúdos aqui nesse canal, lá no meu outro canal, que eu não duvido da possibilidade do Barreal ser titular nesse time de Vojvoda, caso ele acabe optando por jogar num esquema com 3 zagueiros e alas, obviamente, do Barreal ser a ala, viu? Tanto do lado esquerdo como do lado direito. Porque ele jogou assim no Cruzeiro, foi bem no Cruzeiro como ala. No Santos, ele já atuou pelo lado direito, então também não me surpreenderia sendo ala pelo lado direito. Então, ó, escutem o que eu estou falando, hein? Não me surpreenderia de Barreal sendo utilizado como titular como ala. E aí, só para relembrar aqui o valor, né, que tem uma matéria da Trivela que fala o seguinte, ó. Segundo o apurado pela Trivela, se Barreal terminar a temporada com participação em 55% dos jogos do Santos, o Peixe terá a obrigação de comprá-lo, conforme valores já definidos em contrato por 4 milhões de dólares, pouco mais de 22 milhões de reais na cotação. Caso o argentino não atinja tal meta, mas ainda assim o Santos entenda que vale a pena comprá-lo, o alvinegro poderá fazer o uso da opção de compra, que também é de 4 milhões de dólares. Deve estar perto, né? Porque é um jogador que foi bem utilizado pelo Santos, mesmo que não como titular, sempre tá entrando, né, no segundo tempo e tal. Então é um jogador que tá aí perto de ser adquirido. Também tem mais um, Andrei Quintino. Andrei vive uma situação inusitada. O jogador de 23 anos integra o elenco profissional da equipe, mas nunca disputou uma partida. O vínculo iria se encerrar no meio desse ano, mas foi renovado até dezembro de 25. Ele trabalha normalmente com o restante do elenco do Peixe, mas não foi relacionado para uma partida nesta temporada. Formado nas categorias de base do clube, ele foi vice-campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior em 22. O atacante foi emprestado nas últimas temporadas para Ituano, 15 de Piracicaba, Inter de Limeira e Juventus, todos de São Paulo, mas sem conseguir se firmar nos clubes. Ele também integrou o time B do Peixe no ano passado, durante a disputa do Campeonato Brasileiro de Aspirantes. E esses foram os que estão no Santos, né? Agora tem também quem está emprestado para outros clubes. O Santos ainda possui 4 jogadores emprestados a outras equipes, mas com contratos se encerrando no final dessa temporada. A tendência é que o quarteto não retorne ao Peixe em 26. 2 deles estão cedidos ao Goiás, Luiz Felipe e Messias. Luiz Felipe, que chegou ao Santos em 2017. Ah, não, aqui, ó, tá aqui embaixo. Luiz Felipe está no Santos desde 2016. Gente, 2016. Quanto tempo de Luiz Felipe no Santos? Muito tempo, muito tempo. Por que aconteceu, né? Ele acabou se machucando em várias oportunidades e aí o clube não pode simplesmente
rescindir contrato, não pode encerrar o contrato, né, melhor dizendo. Então, por exemplo, o Luiz Felipe, se ele se machucar agora, tem que renovar o contrato, pelo menos até ele ficar apto a voltar ao futebol, tá? Então, essa é a regrinha, tá certo? E Messias também, né? São dois jogadores que acho que não tem nem como voltar pro Santos, né? O Santos tem tanto zagueiro que mesmo que se tivessem bem se destacando, não tem espaço. Também fala aqui sobre o Rodrigo Fernandes, que foi contratado pelo Santos em 2022, né? Tá jogando lá no Independiente, deve permanecer por lá também. E quem mais? E o último jogador é o volante Vinícius Balieiro, formado na base do Santos. O jogador não conseguiu espaço na equipe nas últimas temporadas. Olha, sendo bem sincera, de todo mundo aqui que a gente falou, dos 8 nomes, quem eu gostaria que permanecesse para 2026? Neymar, claro. O Zé Ivaldo não é um jogador que ainda me convenceu, tá? Não é um jogador que me convenceu. Fez boas partidas, mas também quando errou, foi muito mal. Então o Zé Ivaldo, não sei se é um jogador que eu levaria para 26, não. E Barreal eu gosto do Barreal, acho que é um jogador que pode ser muito útil em termos de elenco, de posição, de questão tática mesmo, né? Pode jogar na meia, pode jogar como ala, pode jogar na ponta esquerda, pode jogar na ponta direita. É um jogador que eu acho que é útil. Agora, por 22 milhões de reais, aí a questão de valor, preciso pensar um pouco mais. Mas eu acho um jogador que útil, tá? Útil. Mas 22 milhões de reais, né? Aí me falem aí nos comentários se vale a pena esse investimento ou não. E quero saber a listinha de vocês, tá? Quem vocês levariam para 2026. É isso. Não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal, que é extremamente importante, tá bom? E a gente se vê no próximo vídeo.